pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de matemática, certo? Nós vamos revisar um pouco do que a gente estudou esse bimestre. Então, a gente estudou o sistema de numeração decimal, né? E também estudamos média aritmética e os conceitos iniciais de adição e subtração, certo? Então, vamos lá. Na parte de sistema de numeração decimal, vocês têm que se lembrar, né, que o número ele tem ordens e classes e que as ordens equivalem à quantidade de números de algarismos, aliás, de um número. Então, se um número tem 5 algarismos, ele tem 5 ordens. Por exemplo, nesse número aí da tabela, né, do quadro de valores, ele tem 6 ordens, né, porque ele tem 6 algarismos e 2 classes, a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então, na hora de ler o número, eu vou usar essa tabela. Então, por exemplo, classe dos milhares, eu vou ler o número acrescido de 1000. Né, da palavra 1000. Então, eu tenho 216 mil e o restante do número está nas unidades simples. Então, vai ser simplesmente 465, como mostra aí na letra D, certo? Aí, eu escrevi esse número por extenso. Outra coisa que a gente estudou foi a média aritmética, né? A média aritmética, gente, ela vai consistir vai dar alguns valores para vocês, certo? E vai consistir como o cálculo da média. Você vai somar esses valores e dividir o total pela quantidade de valores. Então, por exemplo, se Maria, ela tem 4 notas bimestrais, né? Geralmente as escolas têm 4 bimestres. 4 notas bimestrais em português e eu quero calcular a média anual dela. Eu iria somar a primeira nota, né, a nota 2 do segundo bimestre, a terceira nota, a quarta nota, somo tudo e o total divido por quanto? Por 4, que é a quantidade de notas que ela tem. Então, é assim que vocês vão calcular a média, tá certo? Então, vamos ao exemplo de média, certo? Digamos que as notas de matemática de Maria foram essas no decorrer do ano. Primeiro bimestre 80, que no caso equivale a 8, tá certo, pessoal? Eu coloquei assim para facilitar o cálculo, porque a gente não estudou número decimal. E se eu colocasse com vírgula, na hora de somar e fazer a média, ia dar número decimal. E aí ia complicar para vocês. Então, o segundo bimestre ela trouxe 60, terceiro bimestre 50 e o quarto bimestre 30. Como é que eu faço, gente? Primeiro eu vou somar esses valores, certo? Então, na hora que eu somei, deu 220. E aí, agora, depois de feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total e dividir pela quantidade de notas, ou seja, eu dividi por 4. Por exemplo, sobre média, né? Eu tenho uma altura aí de 5 crianças, certo? Como é que eu faria? Eu vou somar todos esses valores, certo? Somei, deu 510. E o resultado, esse resultado aí, eu vou dividir pela quantidade de alturas. No caso, eu tenho 5 alturas, certo? Então, eu vou dividir 510 por 5. E aí, vocês vão ter que relembrar a divisão. Eu vou, inclusive, depois postar o vídeo que eu gravei no ano passado para que vocês assistam, tá certo? Então, por exemplo, 510 dividido por 5. Primeiro eu pego 5. Eu sei que eu multiplicando 5 por 1 vai dar 5. 5 menos 5, 0, né? Peguei o 1, baixei, certo? Aí, detalhe, pessoal. Aí, pessoal, vocês têm que ter muita atenção aqui, né? Esse 1 que tá aqui no dividendo, eu vou baixar, né? Para poder continuar minha divisão. Todo número que eu baixar, todo algarismo que eu baixar, eu tenho obrigatoriamente que dividir. Então, eu não posso simplesmente baixar o 0 aqui
dar 10 e dividir por 5, e aí vai findar dando errado, porque eu não dividi esse número, esse algarismo que eu baixei. Professora, mas o 1 é menor que o 5. Não tem problema. O número multiplicado por 5, que pode dar menor que 1, é o 0. 5 vezes 0, 0. 1 menos 0, 1. Né? Aí eu vou e baixo o 0. Agora sim, ficou 10. Então, 5 vezes 2, 10. Certo? Então, a média de altura é 102 centímetros. Então, assim, pessoal, sempre que eu baixar o número do meu dividendo, eu tenho obrigatoriamente que dividir esse número. Eu quero que vocês gravem bem isso, porque às vezes a gente vai tentar fazer alguma associação de por que põe o 0 no divisor, né, que como ficou aí 102, e às vezes acaba esquecendo. Então, é mais seguro você pensar assim: baixei um algarismo do dividendo, eu já vou dividir. Por mais que esse número seja menor do que o valor que eu estou dividindo lá. Aí é só multiplicar por 0, tá certo? E por último, a gente viu algumas propriedades na adição. Então, eu vou relembrar com vocês usando o livro didático de matemática. Outra coisa que a gente estudou foram as propriedades da adição. A primeira é a comutativa, a gente só estudou duas, certo? Então, a gente estudou a propriedade comutativa, que é quando, por exemplo, eu tenho dois valores, duas parcelas, né, da adição, e tanto faz a ordem, tá certo? Então, por exemplo, 3 mais 2 e 2 mais 3, dá o mesmo resultado. Outra propriedade que a gente estudou foi a propriedade associativa. Então, por exemplo, quando eu tenho mais de duas parcelas na adição, tanto faz eu somar a primeira com a segunda parcela e o resultado somar com a terceira, ou pegar a primeira parcela que apareceu, somar com a última parcela e o resultado somar com a segunda. O resultado vai ser o mesmo, tá certo? Outra coisa que estudamos foram os termos da subtração, certo? Quais são esses termos? Minuendo, que é esse de cima, subtraindo, que é esse de baixo, e o resto, certo? Então, gente, basicamente, o que vai cair na prova são esses assuntos, certo? É uma revisão do sistema de numeração decimal, né? Que vocês já estudaram também no quarto ano, que começaram estudando também esse ano. Os elementos da adição e da subtração, né? Vocês têm que saber essas duas propriedades da adição que eu falei, como calcular a média, certo? E deve ter umas duas questõezinhas na nossa prova, que é sobre resolução de problemas. Mas são problemas bem simples, vocês já tiveram contato ano passado, e só vai, né, os probleminhas que tem é de adição e subtração, com exceção de média, que vocês também precisam saber um pouco de divisão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender, certo, a nossa revisão de matemática. E qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu privado, tá certo? Obrigada e até lá.